Vera Fernandes, do Rio de Janeiro. Pode falar, Vera. Olá, pastor. Esse tema está vindo de confronto a tudo que eu tenho vivido atualmente. Aham. Porque eu tenho 32 anos de casada, apesar de ser nova ainda, 47 anos, tenho 3 filhos, e tenho vivido assim, essa indiferença e esse enclausulamento dentro do casamento. Uhum. Eu falo isso com muito sofrimento, com muita dor, porque o meu casamento tem ido ladeira abaixo, literalmente, à beira de um divórcio, com todos os tipos de agressões, com todos os tipos de machismo, intolerância, e isso me fez me afastar da igreja, porque meu marido era ministro de louvor, nós éramos diáconos na igreja, mas até mesmo dentro do ministério havia, assim, uma forma de liderar machista, sufocante, intolerante, não só em relação a mim, que participava até do Ministério de Música junto a ele também, mas como até dos outros que eram liderados por ele. E isso fez com que eu me afastasse. Eu tô 2 anos O pastor afastada. era um machista chauvinista que dava exemplo de como o homem deveria tratar desse modo a uma mulher. É isso que você está dizendo? Passei isso durante muito tempo, foi quando eu saí. Eu era do projeto E o marido Revolve. continua lá? Não, também saiu. Sei. E que vocês estão juntos ainda, Vera? Estamos debaixo do mesmo teto, mas não juntos, né? Está sendo uma coisa bem assim, porque ele me agrediu fisicamente, por essa intolerância, porque eu sou de falar demais, coloco as coisas demais, coloco os problemas demais, e ele só se fecha cada vez mais. Tudo que é demais gera mais do lado de lá, não é? Você vê alguma chance de que, falando um pouco menos, ele se feche um pouco menos, ou você de fato acha que o caso dele não tem solução? Não, por mais que eu me cale, que eu tenha... Não é se calar. Porque Eu sei, falar demais é uma coisa, se calar é outro extremo que não é saudável. Falar demais em conta de a todo tempo ele tirar a minha autoridade em relação às minhas filhas. E eu tentar a todo custo me impor ainda, porque ele abriu a guarda de uma forma que só ele manda, só ele podia, porque ele ganha, porque eu nunca trabalhei, porque essas coisas todas, e então fica ele sendo realmente o cabeça, machista. E tirando a minha autoridade. Agora, ele exerce essa autoridade dele com algum bom senso em relação aos filhos ou não? Não. Não, tanto que agora mesmo me veio uma notícia, minha filha está em São Paulo, e veio a notícia de que ela está com uma pessoa que ela conheceu pela internet, tem 2 meses basicamente, e ela já ligou dizendo que não volta porque engravidou. A filha, sua filha engravidou? Aí eu falei para ele, aonde está tudo aquilo que você tentou impedir de que eu disciplinasse, que eu orientasse, e que você orientou, e que ela vivia em cochichos com a minha filha, vivia orientando de uma forma que eu não participasse. Ela falou assim, onde está a honra você nessa questão? Aí, Vera, uma casa dividida, infelizmente, não tem nenhuma esperança, minha querida. Não tem mesmo. Um pai que fala com os filhos nos cochichos e que desautoriza a esposa, já decretou a falência do seu lar, porque Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Hoje de manhã, aqui no Papo de Graça, que você pode assistir logo mais, depois aqui do Cabra Macho Sim Senhor, uma pessoa me telefonou falando um assunto semelhante. E eu disse exatamente o que eu direi a você. Homem e mulher, em relação à comunicação com os filhos, precisam falar a mesma coisa, eles precisam ser um só, e a energia tem que ser a mesma, eles não podem estar divididos, sob hipótese alguma. Porque se ficar esse pai sedutor das filhas, como aparentemente é o caso dele, é um pai sedutor das filhas, desautorizando a mãe, ele obviamente não está seduzindo as filhas para si mesmo, ele está seduzindo as filhas para quem chegue para pegar e papar, que já foi o que aconteceu com a primeira, ao passo
se vocês estivessem sendo um só, falando uma linguagem só, em acordo em todas as coisas em relação aos filhos, provavelmente isso não estivesse acontecendo. Eu tenho uma pergunta só a fazer a você. Você ainda ama esse homem, Vera? Infelizmente. É? É isso que me prende. Uhum. Eu não E sei, agora, essa coisa de agressão física, foi a primeira vez que aconteceu ou isso já tem sido reincidente? não, isso aconteceu quando as meninas eram mais novas. Uhum. E já se passaram mais de 20 anos, né? E na época eu cheguei até a ir à delegacia também, tentar fazer alguma coisa para que houvesse uma punição, mas eu refleti muito sobre tudo e acabei retirando a queixa. Uhum. Hoje meus filhos são adultos. E o que faz você dizer, infelizmente eu amo? Ele tem o que para ser amado? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei, porque eu vejo sempre os dois lados. Tem um lado bom. Existe Qual é o lado bom? Ele é, assim, aquele homem que põe tudo dentro de casa. Não que isso seja o essencial, mas batalhador, trabalhador, nas necessidades familiares da minha família, sempre chegou junto, bom com outras pessoas. O negócio é comigo. Agora, ele ama você, Vera? Não. Então, de que lhe adianta estar casada com um homem que você ama e o amor que você descreveu é todo um amor societário. É verdade. É um amor que até aí não falou em nada. Você não falou no carinho dele, no beijo dele, na proteção dele emocional e afetiva que pudesse ser dada a você. Ao contrário, ele descarta você, ele cochicha com as filhas, mas ele é um cara bom para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, e bota comida em casa, troca o carro, o seu carro, não deixa faltar nada, e você virou uma concubina de elite, uma gueixa calada, sofrida, que quando fala, fala demais. E o faz recolher-se cada vez mais para os direitos à grosseria que ele exerce contra você, de modo explícito, implícito, velado, declarado. De modo que, honesto e sinceramente, eu diria a você o seguinte: chame seu marido para conversar e veja se o que existe entre vocês vale a pena. Porque determinadas insistências em casamentos, que são apenas apólices de seguro financeiro, acabam gerando descontroles e desmandos em outras áreas que o dinheiro não alcança e não compra, como você está constatando agora em relação à sua filha. Você entendeu? Entendi. Eu já tentei. Não vale a pena, Chamar simplesmente. para o diálogo, mas nem nesse momento ele dialoga. Ele só coloca o seguinte: vai ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não tem nada para conversar. Sim, aí não conversar significa o quê? Não falar nada, vai ser do meu jeito. Não, vai ter que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, a gente vai ter que parar de conversar. E você então fica calada? Não, estou falando vai ser do meu jeito no sentido de eu já falei com ele, vamos sentar com as meninas, conversar, até pedir um perdão, reconciliar, tratar do que tem que ser tratado. E ele já colocou uma vez, né, que foi feito isso, vai ser do meu jeito. Se não for, ele quer me tratar como se eu fosse mais uma das filhas. Eu sei, é o que dá para perceber. Agora, Vera, você deve ter se colocado nessa situação e nessa posição, não é? Me deixei. No curso dos anos, você casou com 15 anos de idade? Foi. Foi a conta que eu fiz aqui, era uma garotinha. Ele tinha que idade? 19. 19, um pouco mais velho, começou a ganhar dinheiro, começou a poder estabelecer as regras. Depois de um tempo, a sua família deve ter necessitado muito dele, e ele, no tempo que estava na igreja, estabeleceu essa autoridade pela via do chauvinismo religioso que ele aprendia e passava adiante, e ficou todo mundo sequestrado a esse poder de senhor feudal que ele estabelece dentro de casa. Agora, você me disse que está com quantos anos? 47. Quanto? 47. 47 anos.
Olha, sinceramente, eu acho que você tem que chamá-lo e ele querendo ou não querendo, vocês vão ter que conversar. Porque do contrário, minha querida, se não for assim, não se queixe mais. A gente só tem duas opções numa hora dessa. Ou a gente trata aquilo que é insuportável na verdade e vive com as consequências, ou não tendo coragem de encarar os fatos e a verdade, assume a tumularidade, assume o túmulo como contingência da existência e tenta se contentar no mármore para a alma. Agora, o que não dá é uma pessoa ficar se debatendo angustiada, dizendo que sabe que o marido não a ama, mais do que isso. Quando eu pedi para dizer se você o amava, tudo que você me descreveu é aquilo que uma funcionária habituada a uma empresa há 30 e tantos anos descreveria sobre um patrão, um bom patrão, mas a gente não está falando de patrão, a gente está falando de marido e de mulher. E aí isso implica muito mais coisas do que apólice de seguro, plano de saúde, assistência à família imediata e extensiva, que foi só o que você declarou aí, ao mesmo tempo em que a relação com os filhos é de cochicho e desautorização da sua pessoa e da sua figura, e você declarou que você é apenas uma filha de criação nesse processo. Não é nem uma filha adotiva, é filha de criação. Sabe do que eu estou falando, né? Aquela filha que o nosso compadre morreu e a comadre morreu e a gente trouxe do interior para não deixar passar fome. Isso não é casamento, minha querida. E você vai ter a coragem de encarar os fatos com ele. Eu adquiri foi enfermidades, doenças na alma, no físico. Mas olha, é impossível não adquirir, é impossível não somatizar essas doenças com o passar do tempo. É impossível. Entendeu, Vera? Então, minha querida, eu recomendo a você que saiba o seguinte: nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Não adianta você bater de frente com a verdade, porque a gente se arrebenta todo. Ele deve ter desenvolvido uma capa de impermeabilidade, ele está numa situação de conforto, de poder, de determinação, e você está entrando na meia-idade esmagada, arrebentada, sofrida, e tem que se perguntar se vale a pena. Se esse é o tipo de vida que você decidiu viver até o fim agora. Se esse é um estado amelial no qual você queira se colocar, você tem que aprender a cantar as músicas da sua desgraça, os fados da sua tristeza, e parar de se lamentar em cima disso, porque senão você vai morrer, Vera. Eu já coloquei para ele que eu queria me separar, que ele fala tanto em divórcio, mas eu falei assim, pode botar para correr, mas ele não faz. Ele não faz o quê? Eu falei para ele para botar os papéis para correr para a gente se separar. E ele não faz. Mas quem tem que fazer é você, não é você que está dizendo que quer se separar? Não, ele. Ele? Ele fala o tempo todo que eu não sou nada dele, que ele vai fazer. O que você está fazendo aí, Vera? Pelo amor de Deus, é um mínimo de amor próprio, de respeito próprio, de dignidade. Os seus filhos, as suas filhas veem isso. Ó, a sua garota está querendo espirrar dessa casa, minha querida. A gravidez foi o passaporte. Eu sei disso. Começa a querer fugir. Eu falo o seguinte, pela criação que eu tive, de tudo esperar em Deus, suportar em Deus, é por isso que eu fiquei até esse momento aqui, entendeu? Minha querida, isso aí, olha, nós somos discípulos de Jesus, não de Buda. A gente não tem que ficar nessa anulação da pessoalidade. E nem sob a lei do karma, minha querida. Você não está na Índia pertencendo a uma casta que tem que se sujeitar a esse estado de coisas para o resto da vida. Em Jesus, o que a gente lê em Paulo é o seguinte: se você é escravo e não tem a chance de se libertar da escravidão, faça o melhor com a contingência que você tem. Mas se você pode se libertar do jugo de escravidão, dê um passo adiante. Então,
interessa a você, mais do que a qualquer outra pessoa no momento, o prosseguimento de um processo de libertação na sua vida. Porque um homem que diz, eu não te amo, você não significa nada para mim, demonstra que você não significa nada para você. E tudo que você fala dele em relação ao amor, retrata apenas dependência econômica, financeira e de estabilidade nessa área e nada além disso, a sua alma não suportará como não está suportando esse estado de coisas. Você já está doente de alma, está falecida, está se zumbificando, está fazendo já processos de somatização física, vai fazer um câncer daqui a um tempo, Vera. Ninguém aguenta engolir tanta amargura, tanta dor, tanto descaso, tanta indiferença o tempo todo. Então, interessa é a você, e se interessa a você dizer chega, e interessa aos seus filhos, às suas filhas. Você já tem uma primeira agora adotando uma gravidez como passaporte para sair de casa ou para dar qualquer outro jeito na vida ou para expressar uma dinâmica diferente nessa psicodinâmica adoecida e disfuncional da casa de vocês. Não é possível construir uma família sobre tamanha disfuncionalidade, me entendeu? Não dá. É casa na areia, minha amiga. Não tem como ela ser erigida para estar, para vingar, para continuar. Ela vai ruir. E já começou a se arrebentar toda. Se você não quiser ter uma velhice desgraçada e infeliz, tenha coragem de já tomar as providências que a sua consciência pede. E não coloque mais desculpas no passado na igreja adoecida que dizia que você tinha que esperar no Senhor apanhando, esperar no Senhor sendo maltratada, esperar no Senhor sendo objeto de descaso, de indiferença, de indignidade, esperar no Senhor como uma gueixa doente, submissa a um patrão sem misericórdia e sem afeto por você. Isso não é casamento, isso não é vida, isso não é dignidade, isso não é nada que possa definir expectativa de saúde e de esperança para a alma humana, me entendeu, minha amiga? É o que eu tinha a dizer a você agora. Recomendo a você que vá lá no meu site, caiofabio.net, escreva lá a palavra divórcio, escreva casamento e leia dezenas e dezenas de textos meus com os quais você pode se identificar imensamente e aprender algumas coisas que podem lhe ser úteis ainda, minha querida, enquanto é dia, enquanto é tempo. Entendeu? Entendi, pastor. Que Deus te abençoe. Amém. Um beijo para você e que Deus te dê graça ao coração e coragem para tomar as decisões pela vida. As decisões da dignidade, as decisões da liberdade segundo Deus, que vai colocar você no lugar de uma mulher e não de uma Amélia escravizada, sofrida, engolindo amarguras e cancerinizando-se na alma e no corpo, porque será o processo de tamanha amargura, o desfalecimento, a desorganização, a falência geral do seu estado psíquico e do seu estado orgânico. Ninguém suporta, ninguém foi feito para tamanho descaso, entendeu, querido? Deus te guarde, um beijo a você. Amém. E nós aqui, os homens, que aprendamos com o poder que um homem tem de fazer mal a uma mulher, de ser assassino sem faca, e das covardias que nós, homens, temos o poder de praticar de maneira perversa. Eu tenho a grana, eu mando, aí começa a seduzir os filhos, comprar os filhos, escantear a mulher. A minha pergunta é por que um cabra desse não chega e diz, olha, vá em paz, eu cubro você, dou o que você precisa, mas deixa eu viver a minha vida. Muitas vezes tem a ver ainda com os ecos da religião no coração.
Ele não está indo mais à igreja, mas a religiosidade não saiu dele. Então ele quer dizer que eu deixei de ir à igreja, mas do meu jeito eu banquei até o fim as coisas. Vai arrebentando. A mulher que ele não ama. Vai desconstruindo os filhos, a família. Vai criando esse câncer horroroso. Dentro da casa dele, dentro da vida dele, ele cria um tumor de inafetividade, vai se dessensibilizando, vai perdendo a humanidade. O Diógenes passa com a lâmpada na cara desse sujeito e não encontra outra coisa a não ser um empresário, mas não um homem. Hã? Um vampiro energético. Vampiro energético. Fica sugando energia da outra pessoa. Perigoso apagar até a lamparina. É verdade. VNVTV, o canal é você.